Todas as minhas pregações eu gravo. Eu convido vocês a entrar no meu canal. Entra lá no YouTube, digite Mensageiro do Reino de Deus. Ó, a minha vizinha Tereza, Creuza, eu confundo. Vai estar sendo filmado também. Não é bênção de Deus? Dona Creuza é sua sobrinha também. Bênção de Deus. Me alegro muito. Se vocês quiserem ficar ao meu lado aqui, seja bem-vindo. Não é bênção de Deus? Você está do outro lado dessa tela. Aqui, ó. Dona Creuza e a sua sobrinha, sua neta. Vamos lá. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. Atos dos Apóstolos. Versículo 4 diz assim: mas Paulo disse: certamente João Batista, com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava as línguas, e profetizava. A Bíblia nos fala que na igreja primitiva, a igreja era perseguida. Começando com Jesus Cristo. Jesus, quando estava aqui nesse mundo. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, o povo dizia que era uma seita. Os próprios que escreviam a lei de Deus diziam que Jesus era uma seita. Os escribas, os fariseus, é o que escrevia as escrituras. Eles conheciam a palavra de Deus de ponta a ponta. De Gênesis a Apocalipse, eles conheciam a palavra de Deus. É incrível. Os próprios da nação perseguiam o seu povo. E dizia que aquele povo estava pregando heresia, pregando uma seita. Hoje em dia tem tanta seita que misericórdia. Uns falam que Jesus é só um profeta. Por motivo que muitos diziam, nasceu naquela época, quando Jesus operava milagre, ressuscitava pessoas dos mortos, as pessoas diziam, nasceu profeta no nosso povo. Nasceu profeta a esta época. Eles colocavam Jesus como profeta, sabendo que Jesus é o próprio Deus. Mas como você fala isso? A Bíblia nos fala que Jesus é o próprio Deus. O
o Espírito de Deus habitou no ventre da mulher virgem e concebeu o Salvador do mundo, que é Jesus. É incrível. O próprio Deus veio sobre a terra e viveu um tempo determinado, e o povo não conheceu o próprio Deus, até os discípulos. A Bíblia nos fala que Jesus estava junto com os discípulos no barco. Naquele momento, o mar se enfureceu, ficou bravo, e teve muitos ventos, e os discípulos diziam: mestre, mestre, se levante, acorda-te, porque o mar está furioso, vai partir o barco ao meio. A Bíblia nos fala dessa maneira, que Jesus levantou. Jesus disse: mar, se cesse, vento, se acalma-te. Aos discípulos dizia: mas quem é este? Até o mar e o vento lhe obedecem. O próprio Deus estava ao lado deles, eles não sabiam quem era Jesus. Só sabia que eles estavam junto com ele, viu os milagres, viu o poder, mas muitos não acreditavam. Até os discípulos ficavam admirados, por motivo de ver muitos milagres, muitos prodígios, proteção, livramento, mas eles não sabiam quem era realmente Jesus. Misericórdia. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para você saber realmente quem é Jesus na sua vida. Talvez você pense só: ele é bom, ele faz isso, mas ele é mais do que vocês imaginam. O Salvador do mundo, o Libertador. A palavra de Deus nos diz que nós devemos entender e compreender a palavra de Deus. Aonde que eu acabei de ler nesse momento, aonde que o apóstolo Paulo está trazendo à tona a palavra de Deus, mostrando a realidade. Quem é Jesus? A Bíblia nos fala, quando Jesus estava aqui nesse mundo, um moço que conhecia quem era realmente Jesus, Zaqueu. A Bíblia nos fala, onde que Jesus andava, uma grande multidão seguia os seus passos. E a palavra de Deus nos fala que Zaqueu queria conhecer quem era realmente Jesus. É incrível que no dia de hoje as pessoas não têm o desejo de conhecer realmente quem é Jesus na vida deles. Zaqueu subiu numa figueira brava, porque ele era pequeno de estatura, uma pessoa pequena, baixo, mas ele subiu na figueira brava para saber quem era realmente Jesus. Quando Jesus vai passando debaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sempre tem alguém levantando contra você. Assim como naquela época levantava, é sombra do futuro, a sombra do futuro de hoje. Os discípulos, as pessoas que seguiam a Jesus, disse: eu também entro na casa dos pecadores. Sabendo, todo aquele povo que andava com ele, eram pecadores também, estavam se julgando. Jesus também entra na casa dos pecadores. Foi para quem que Jesus veio?
foi para os pecadores, os perdidos, os doentes, os injustos. Jesus veio para essas pessoas. Todos nós era isso, e continuam sendo. Mas a Bíblia nos fala que se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele está pronto para nos perdoar. E quando nós se arrependemos dos nossos delitos, dos nossos erros, as nossas falhas, Jesus nos perdoa. Aí vem a palavra de Deus, aonde que o apóstolo Paulo trazendo ao conhecimento que todos, na época de João Batista, batizava pelo arrependimento dos pecados. Até hoje também. O batismo nas águas é pelo arrependimento dos nossos pecados. E a Bíblia nos fala que nossos pecados caiu no mar do esquecimento. E Deus não se lembre mais. Não é bênção de Deus? Deus não se lembra. Deus nos enviou Jesus para isso, por essa razão, para nos perdoar. Mas quando nós confessamos nossos erros, quando nós reconhecemos os nossos erros, Jesus nos perdoa. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo, nesse livro de Atos dos Apóstolos, está falando para aquele povo que o João Batista batizava pelo arrependimento em Cristo Jesus. E também no versículo 6, e pondo as mãos sobre eles, ele batizava com o Espírito Santo e profetizava. Hoje, a verdadeira profecia na vida do ser humano é a palavra de Deus. Está falando na vida do ser humano, que nos liberta, nos transforma, nos regozija e nos leva ao encontro com o nosso Deus, através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trazendo ao conhecimento para aquele povo, que o povo viesse entender o projeto de Deus, aceitar o projeto de Deus. E Deus, Jesus, Ele com a sua promessa, a promessa da vida eterna. Não tem outra riqueza maior a não ser esse. Apocalipse capítulo 11, que fala: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a coroa da vida eterna. A coroa, a nossa coroa, está nas mãos do Senhor Jesus. Aquele que fazer um compromisso com o Senhor Jesus, ele vai receber a sua coroa, que está nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai escrever o seu nome, o meu nome, o nosso nome no livro da vida. Não é bênção de Deus? E a Bíblia nos fala que nós vamos estar andando nas mansões celestiais, nas ruas de ouro. Não é esse asfalto. O asfalto de lá é de ouro, e nos muros é de jaspe, de pedra preciosa, puro, verdadeiro. Não perca essa oportunidade. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Porque a palavra de Deus nos fala: Satanás vive nos acusando dia e noite. Você acha que ele acha bom Deus está aqui? Não, Satanás não acha bom, não. Porque Deus, Jesus me colocou nessa posição para me falar a verdade. Eu faço apelo com a sua vida. Você está na sua casa.
Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Mas entregue sua vida ao Senhor Jesus. Não estou convidando você a aceitar religião, placa de igreja. Não. Mas se eu quero que você... Se eu quero subir para o céu, eu quero que você sobe também. Para você subir ao céu, as mansões celestiais, você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus e participar da ceia. A Bíblia nos fala que se nós não participar da ceia, nós não temos vida própria. Nós não temos vida própria. Nós temos que participar da ceia. Aceita Jesus, faz um compromisso com Ele. Não deixe que o inimigo da vossa alma, da nossa alma, venha triunfar a sua vida, não. Mas adquire a salvação, a vida eterna, o descanso eterno. Porque a palavra de Deus nos diz que o único que pode nos conceder a vida eterna é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trazendo ao conhecimento daquele povo que seja em nome do Senhor Jesus. E tudo que você pedir a Deus, peça no nome de Jesus. É o qual que a Bíblia nos fala. Mas você prova? Não. A palavra de Deus prova. Você tem uma Bíblia na tua casa? Vamos examinar? Vamos examinar as Escrituras? Aonde que a palavra de Deus nos fala? Para nós se aproximar de Deus, do nosso Criador, nós devemos se aproximar primeiro de Jesus Cristo. Evangelho de João. Vou falar calmo para você, compassado. Evangelho de João. Se você não sabe onde que é o Evangelho de João, comece Mateus, Marcos, Lucas, aí, em seguida, João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. E Jesus vai escrever seu nome no livro da vida e vai conceder a vida eterna. Você vai sair desta vida, nós vai sair desta vida e por vir a vida eterna. Quem mais pode conceder essas bênçãos em nossas vidas? Quem mais pode nos colocar no lugar de descanso a não ser Jesus? Jesus está te esperando. O apóstolo Paulo está dando esse conhecimento, está falando diretamente de Jesus Cristo, está falando diretamente do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o alvo. Não tem outra pessoa que pode ser outro alvo a não ser Jesus. Ele quer tirar a tua tristeza, as suas lutas, a sua dificuldade. A palavra de Deus nos fala que o único que pode nos trazer uma alegria, trazer um gozo, uma transformação, é o nosso Senhor Jesus. Jesus, quando Ele vai subindo, Ele diz: eu tenho que subir ao céu, para que o Pai mande o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá força nos momentos mais difíceis que nós passamos, nas dificuldades, nas tristezas, nas angústias, nas aflições. É o Espírito Santo que nos conforta. Ele que nos conforta. O Espírito Santo que faça que nós podemos prosseguir a esta jornada.
Jesus me falou para os seus discípulos: eu tenho que subir para que o Pai mande um Consolador até a consumação do século. Aleluia! E o Consolador está ao nosso lado. Ele só espera que você abra o seu coração, dá lugar ao Espírito Santo. Mas como você sabe disso? Não, a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. É só você abrir o teu coração, dar lugar ao Espírito Santo. Aí você vai ver a transformação na sua vida. Toda aquela tristeza que você tem enfrentado vai sair. E a Bíblia nos fala que a tristeza pula de alegria quando nós colocamos Jesus em prioridade. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para você entender o que realmente é a palavra de Deus. Quando você se arrepende, aí talvez aquilo que Deus tem falado para você ser algo na igreja, talvez você possa receber o dom de profetiza, dom de língua. O que é dom de língua? É você falar em outros idiomas. Você receber o dom de profecia. Tudo isso você pode alcançar. Mas quando você coloca Jesus, quando você entrega sua vida ao Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, não é por muito que vem falar, que o Espírito Santo vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu oro, eu abençoo os ouvintes da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, né? Bom demais.